Shalom, a Então, gente vai falar um pouco, né, sobre a atual situação do nosso Brasil, a economia, em relação às coisas que estão acontecendo também na economia do mundo, né? Começando pelo nosso Brasil, a situação está cada vez mais difícil, né? Que hoje você vê que a moeda do nosso país é uma das mais desvalorizadas do mundo, né? E a gente hoje está no momento que você compra, tem para hoje, mas não tem para amanhã, né? Tudo tá um absurdo, tá caro, e assim, e a gente não vê governo, né, tentando solucionar, né, o problema, né? E assim, em relação também, né, às pessoas que têm suas lojas, né, os seus estabelecimentos, que a gente está vendo também muito estabelecimento fechando, né, muito mesmo, empresas, né, quebrando, e é um resultado desastroso para o próprio país, né, porque cada vez mais a pessoa que quer montar o seu negócio, que tem seguro, tem documento, e os investidores, né, que investem aqui no nosso Brasil, está cada vez mais se afastando, né, pelo medo, né, sem contar a quantidade de impostos, né, que estão sendo colocados aí. Então, assim, assusta porque pode chegar um ponto que você não conseguir nem colocar o básico dentro de casa, né? Porque a gente está, o Brasil está vivendo uma fase que só para colocar comida na casa. Fora isso, não tem como tirar com lazer, né? Não tem como estar tirando para estar até mesmo com plano básico em relação ao investimento e outras coisas, está cada vez mais difícil, né? O brasileiro tem tentado driblar a situação atual, mas a gente não sabe onde é que vai parar isso, né? cada dia, cada dia as coisas aumentando mais, né? E, e, e aí, a dificuldade que a gente encontra no dia a dia, né? E muito difícil. Porque vai fazer isso comprar hoje, quando for amanhã já é outro preço, né? Porque valoriza a moeda, né? E aí, cada vez mais, fica mais difícil, né, de você fazer o básico, né? Na sua casa, né? E cada dia que se passa, você vai piorando, né? Aí, não tem como você ter certeza do que vai acontecer na pra frente, né? Porque não tem como cada vez mais valorizando e as coisas aumentando, né? Só que a única dificuldade é porque aumenta as coisas, mas só que o salário não aumenta, né? Aí não tem como, aí vai diminuir o poder de compra, né, da pessoa, né? Se aumentasse, ficava vamos supor assim, mas não aumenta, né? Fica naquilo ali. E as coisas aumentando, e aí cada vez vai ficando mais complicado, né? A gente fazer o básico, né, para de casa, né? E, e cada dia mais que está passando, as coisas aumentando, né? Aumentando e, por exemplo, tem que a pessoa que tinha uma rotina, né, tem que cortar aquela rotina, né, e um gasto, né, para poder sobreviver, né, no caso, né? Então, assim, ficam cada vez mais complicado, né? E muda a rotina da pessoa e, assim, a pessoa não tem, assim, uma esperança de, de melhorar as coisas, né? Aí, quando vai fazer uma compra, uma empresa, né, fazer, já é outro, né? Muda, muda dia a dia, né? No caso, praticamente assim, uma coisa sem controle, né? E aí, é cada vez mais difícil, né? A pessoa viver, né, no caso, né? Passando dificuldade. E, e aí, economicamente, piorando e outras coisas piorando cada vez mais no país, né? Uma violência e outras coisas mais. Não é afirmado, né? Que
Isso não era para estar acontecendo, porque isso é dos fatos que é de um governo mal administrado. Então, o Brasil não era para estar numa situação dessa. Primeiramente, porque o Brasil é o país que tem mais água potável no mundo. A distribui para outros países próximos da região, Argentina, Equador, Peru, se eu não me engano. O Brasil é exportador de soja, que é uma das coisas mais utilizadas hoje em dia, barata e tudo, para supermercado, só que tem, a gente compra, que é algo mais em conta. Não tem como um país estar numa situação dessa se não fosse por um governo mal administrado. É porque, né, tem aquela questão, né, é muito ruim, né, essa troca de governo por isso, né, que às vezes um tá legal, o outro entra, não fica. E assim como ele falou, que o Brasil é um país tão rico, né, tão rico, que não tem, assim, é uma das terras mais férteis do mundo, né, que dá todo tipo A de maioria das comida, frutas. todas as frutas. Tem país que nem consegue ter as frutas, aqui no Brasil a gente tem tudo isso, tem uma floresta riquíssima, tem muita riqueza natural e o país está praticamente quebrado, né? Assim não vai, ou seja, o único erro é da má administração, né? Que a gente vê que vai cada dia piorando, né? As pessoas que tinham um negócio acabam fechando, não conseguem continuar por conta que não consegue cada vez mais o governo arrecadando, arrecadando e a pessoa, o salário é muito pequeno, né? Quando a gente vai fazer uma compra hoje, amanhã já tem aumentado, né? Um dos itens mais básicos na mesa do brasileiro era a caixa de ouro, mas agora subiu também, né? E assim, as pessoas tentam driblar, mas está difícil até driblar essa atual situação, né? Porque o mais básico, um café, que é uma coisa básica, está ficando dificultoso no meio brasileiro, né? E assim a gente não sabe onde vai parar, se futuramente o governo vai mudar ou não, né? Se a gente vai ter uma situação melhor ou não, mas no momento agora é tudo assim, não posso dizer sombrio, né? Ninguém sabe como é que vai ficar. Quem tem uma conta no banco, um dinheiro guardado, de repente pode acontecer alguma coisa, né? Que a gente tem muito caso de quadrilha aqui, né, no país, que faz o assalto, né, assim, pelo celular, né, que tem os dados da pessoa, né? E assim, a gente não sabe como é que vai ficar. A gente tenta até driblar a situação, porque se você hoje tem R$ 10, você não pode sair gastando com coisas que você gostaria de comprar, porque tem que guardar os R$ 10 para alguma comida. Ou seja, o brasileiro hoje está conseguindo comprar, mas é muito mais comida, né? A gente sempre quer o básico para a existência do ser humano, né? E a gente está exatamente nessa situação, onde a gente tem que estar sempre olhando o que é que você vai gastar, se não vai faltar para amanhã, você fica com aquele receio mesmo, né, de não conseguir dar, né, fora que quem paga aluguel, quem paga água, luz, né, tudo isso junto, tem, né, o salário não está suprindo, porque é baixo, mas mais pior de tudo é saber que o trabalhador, né, que mantém o país, né, todo trabalhador que mantém o país e esses impostos, né, que o governo tem gastado de forma absurda, sai do nosso bolso, né, a gente fica sem conseguir comprar o básico, né, sendo que o dinheiro é do povo, né, o dinheiro são das pessoas, né, mas quem está lá em cima não está administrando bem, né, está administrando de forma péssima, e o brasileiro está nesse terreno, né. Como ela mesmo citou, falou que é o trabalhador que ajuda a manter o país. Como é que o trabalhador vai manter o país se o Brasil é um dos países que aumenta a taxa de desemprego? Aí a gente tem um caso que o Brasil é o país que vende mais carne para fora também. Eles fazem mais carne, Carne vermelha. carne vermelha. E, e é caro, né? Eu passei realmente a carne vermelha para ser barato, né? Porque um dos países que alimenta É, o mundo inteiro são o Brasil, né? Mas infelizmente
é caro, né? Por conta que não administrar e outra de quem e as pessoas preferem vender para fora do que deixar aqui mesmo no Brasil, né, para poder alimentar. E por isso o que fica caro, né? Por conta de imposto, né? De tudo aí, acrescenta mais a carne, né? E aí complica, né? Aí as pessoas saem não pode, aí vai para um enlatado, um alimento totalmente doentio, né? E aí cada vez fica mais complicado, né? Porque não tem como você, aquele dinheiro que você ganha, não tem como você fazer o que você fazia antes, porque não dá mais, né? Não tem condições. Aí muito, fica uma coisa muito complicada para o brasileiro, né? No caso, né? E cada vez mais é, aumentando, né? As coisas. E, e aí não tem, não tem como a gente saber que vai ter alguma mudança lá da frente, né? Porque cada vez mais aumentando as coisas. E a gente vê, né, que está cada vez mais ficando difícil, porque esse problema, né, com a economia também está afetando outros países, né, como os Estados Unidos. A Venezuela também é afetada há bastante anos, né, mas a gente vai falar aqui um pouquinho dos Estados Unidos, porque sempre, né, tem referência, né. Os americanos, né, também estão bastante apreensivos recentemente, né, nessa guerra aí comercial, né, entre ele e a China, e tem muitos americanos, né, já tirando o dinheiro dos bancos, né, com medo, com receio, né, de que alguma coisa possa acontecer. E também ouvi falar também, né, que o Japão também não estava numa situação muito boa em relação economicamente, apesar de ser um país muito avançado em tecnologia também, mas de forma econômica não estava lá muito bem, né? E a gente não sabe o que pode acontecer, né? Os Estados Unidos é uma potência, a China é outra potência. Né? Se essas guerras comerciais continuar, o que pode desencadear um problema aí mundial maior, né? Porque também eu ouvi falar recentemente que a China, depois dessa tarifa aí altíssima, teria parado algumas fábricas, pararam de trabalhar, né, por conta dessas tarifas. Teve também casos de chineses abandonar aquelas cargas, né, que sai da China, né, de compra no meio do mar, por conta dessas tarifas, né? E assim, e tudo que se acontece, né, já que o mundo inteiro faz tudo é no dólar, né? Todas as transações do mundo é no dólar, né? E se os Estados Unidos, né, continuar, né, se quebrar e houver também o quebramento da China, supondo, né, isso vai afetar mais a gente, porque né, a gente está sendo afetado, não só a gente, mas o mundo inteiro, né? Isso sim está cada vez mais apreensivo, né? Porque as pessoas ficam com medo, né? Tem gente aí que já está estocando alimento, né? Já vi muitos desses vídeos de pessoas estocando, né? Receosas em relação à economia do mundo, né? Essa é uma crise global, né? É, E afeta todos os países, né? Já teve outros para trás, é muito complicado, né? E aí os países que sofrem mais são os países muito presentes, né? Que é mais pobres, né? Nós sofremos mais ainda, né? E cada dia mais a gente não tem, assim, não tem como a gente saber, né? O que vai não tem acontecer, uma né? saída. Na saída, né? Cada vez mais piorando a situação, né? E não tem como você definir uma coisa ou outra, porque de, o, uma coisa que era para comprar hoje, amanhã já está outro preço, no caso, né? No Brasil, cada vez talvez seja mais pior, né, do que outros países, né? A moeda não valorizada. Valorizado, né? Então, assim, aí cada vez fica mais pior, né? A situação.
do brasileiro, né? E a rotina que as pessoas tinham não tem mais, né? Porque não, não tem, a maioria não tem para você fazer, ter aquela mesma rotina que você fazia antes. E, e muda totalmente, né? Cada vez fica pior, né? Aí ninguém sabe qual é, ninguém sabe o que vai ser mais para frente, né? Se contar, né, que eu acho que quem é dono hoje, né, de uma loja, seja de roupa, ou qualquer outra coisa, né, estão vendendo menos, né? Vendendo bem menos, né? Porque devido a essa crise, né, das coisas, sempre eu observo, né? Antes as pessoas compravam mais, né? Compravam, embora já não fosse tão bom. Só que agora chegou uma situação que isso diminuiu drasticamente, né? As pessoas não estão comprando mais como antes, né? Às vezes aquelas pessoas que saíam todo final de semana, que eu mesmo conheço gente que sai todo final de semana e não está saindo. Acredito que seja por conta que está muito caro as coisas, né? A gasolina também, né? Influencia muito. E assim, o brasileiro ele tá assim, ele tem que guardar, não pode gastar, não pode passar do básico mesmo, do básico do básico, que é o alimento da mesa, né? Antes saiu mais, mas agora estão cada vez mais, né, guardando, né, o dinheiro com uma precisão maior, né? E tipo assim, sempre os mais pobres são os mais afetados, né? E os ricos, Perfeito. mesmo que sintam, mas não vai sentir tanto assim, mas começa lá afetando as pessoas mais pobres, né? Que não têm condições, que têm um salário mínimo, e no meio de uma moeda tão desvalorizada, um salário é como se não fosse nada, né? E assim, e a gente, por enquanto, a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, né? A gente observa essa questão também, porque está cada dia mais difícil até você comprar qualquer coisa que seja, um óculos que esteja precisando ali, mas não está sobrando dinheiro para comprar um óculos ali para fazer exame, não está sobrando dinheiro nem para fazer exame de vista, o básico, né? Porque tem que estar ali, você vai no mercantil, você vai comprar, você não consegue fazer várias sacolas. Com R$ 100 hoje, você não faz absolutamente nada, né? E é aí onde a gente vê o problema, né? Que está cada vez mais a nossa moeda tá indo pro fundo do poço, né? E a gente não sabe como vai ser aqui amanhã, né? Se o governo não vai colaborar, né? Se vai ter outro governo, a gente fica bastante receoso, né? Sem contar que o Brasil aumentou três vezes mais do que ano retrasado e ano passado, né? De exportação de grana, exportação de carne, tudo, mas não melhora nada, no caso, né? Não melhora nada para a gente. E cada vez mais havendo cobrança, né? De imposto, essas coisas, e aí fica complicado, né? Você ter, você ter, você não pode nem, você não pode nem adoecer, né? Porque ficar sem comprar, conseguir comprar o remédio, né, no caso, né? Porque está tudo caro, né? Mesmo que fosse caro, se você tivesse, também não tinha nenhum problema, mas não tem, né? Aí complica, né? Aí piora, né? E aí, já Deus mais uma vez, porque o remédio, além de ser caro, e então, assim, o que está tendo é para comprar só mesmo, para O SUS, como era para ser, não atende a necessidade que a gente precisa. e assim, não tem nem como, assim, não tem nem como você ter, é só o básico, né? Que você tem que comprar, não sobra nem para Você não está sabendo nem do básico, né? uma emergência, né? De um remédio, de um óbito que você falou, aí complica cada vez mais, né? Aí cada vez mais é complicada a situação do Brasil.
essa questão, né, de economia, né? A pessoa sempre tem dinheiro, né, no banco, às vezes tem receio, né, de continuar guardando, né, porque não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Então, assim, é sempre bom a pessoa ter um dinheiro ali em casa, né, guardado, né, para uma emergência. Ninguém sabe, né, o que pode acontecer amanhã ou depois. E, assim, pelo que eu vejo, né, tem muita gente se precavendo mesmo, né, porque a economia do Brasil, como no mundo em geral, está quase assim, caindo, né? Está caindo praticamente. A gente não sabe como é que vai ser, né? Então, é bom que a gente fique em alerta, né, em relação a esse assunto, né? E é isso. Né?